Talvez aquilo que o moço tenha ouvido até então era: esconde a mão. A seguir, em Toque de Esperança. A mão. Disfarça o seu problema. Ninguém pode saber que você está enfrentando isso. Ninguém pode perceber que você está enfrentando um problema. Queridos, a igreja é um lugar onde nós devemos encontrar liberdade para expor as nossas feridas. Olá, que imenso privilégio poder chegar até você mais uma vez para abençoar a sua vida, abençoar o seu coração, através desta próxima meia hora no programa Toque de Esperança. Tenho certeza que hoje Deus vai falar ao seu coração de uma maneira muito especial a respeito das mudanças que Cristo quer promover em sua vida. Por isso, fique atento àquilo que Deus quer falar ao seu coração. Afinal, Jesus deseja hoje promover algo que vai fazer diferença em toda a sua história para sempre. Não se importando com a opinião dos outros, mas especialmente olhando para você, para aquilo que Ele deseja realizar na sua história hoje. Nós estamos entrando no ar agora com mais um programa Toque de Esperança. Eu gostaria de fazer um convite muito especial para você, mulher, que nos assiste neste momento, nesta hora. Nós teremos uma grande conferência para mulheres aqui na Comunidade da Esperança, que vai acontecer entre os dias 31 de agosto, dia 1 e 2 de setembro. Nomes preciosos como a pastora Elisete Malafaia, Ana Nóbrega, Helena Raquel, Ana Paula Valvassoura estarão ministrando aqui durante esses 3 dias, que certamente vão impactar a sua vida e vão fazer a diferença em toda a sua história. Se você quer mais informações a respeito, basta acessar a nossa página no Facebook, que é o www.facebook.com/Comunidade da Esperança, e eu tenho certeza que você vai encontrar todas as informações que necessita lá. Ou então acesse a nossa página, que é o www.seesperanca.com.br. Mas não perca essa rica oportunidade de ser ministrada e impactada pela palavra de Deus por mulheres que têm feito a diferença. Quero aproveitar também e fazer uma excelente recomendação de leitura para você, que é o último lançamento do pastor Flávio Valvassoura, juntamente com o Dr. William Douglas, que é Como Vencer Gigantes, um livro extraordinário, um livro fantástico, que eu tenho certeza que vai inspirar você a vencer as grandes batalhas e os grandes gigantes da sua vida. Corra hoje para qualquer livraria em todo o Brasil e adquira já, faça esse investimento na sua vida, que certamente vale a pena. Marcos capítulo 3, estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e conduído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Até aqui lemos. O texto começa dizendo: de novo, Jesus estava na sinagoga. Jesus gastava tempo na sinagoga. Todos os lugares em que ele ia, cidades que ele visitava, se tinha um lugar que ele frequentava com assiduidade, era a sinagoga. Jesus sempre honrou a igreja. Jesus sempre honrou o lugar da adoração. Jesus sempre buscou o lugar onde ele pudesse ouvir a palavra. Jesus gastava tempo na reunião dos santos. Por isso que é importante a gente estar na igreja. Você não tem ideia do que um tempo como esse produz na sua vida. Estar na igreja é extremamente importante. Na sinagoga, Jesus entra sempre para abençoar pessoas.
Nesse lugar, se há algo real e gritante no coração de Deus, é o desejo de te abençoar. Deus quer que você saia daqui renovado, abençoado, encorajado, fortalecido, liberto, salvo, com a sua família, tocada e abençoada. Jesus entra no ambiente para mudar a realidade. Todas as vezes que Jesus entra em algum ambiente, o ambiente é transformado pela sua presença. Não há um lugar sequer em que Jesus manifestou a sua presença e a sua glória, que pessoas não foram poderosamente impactadas por ele. Jesus entra, de novo ele entra numa sinagoga. E todas as vezes que Jesus entrava na sinagoga, ele buscava a ocasião para fazer o bem. Ele veio buscar o que estava perdido. A missão do Cristo é essa: buscar o que estava perdido. Se há algo que Cristo quer fazer hoje à noite, é encontrar corações que estão perdidos, pessoas que estão sofrendo, pessoas que entraram aqui hoje à noite com uma luta, com um dilema, com uma crise, com questões na sua alma. Os olhos do Senhor estão voltados sobre você. Jesus entra na sinagoga. E o texto diz, e eu quero muito que você mantenha a sua Bíblia aberta, para que você acompanhe o desenrolar da história, porque diz no verso de número 2, que eles estavam observando a Jesus. Estavam observando a Jesus alguns críticos. Crítico vai ter em tudo quanto é lugar, até dentro da igreja. Crítico tem em tudo quanto é lugar. Aliás, tem gente que tem profissão assim assumida de carteirinha. Sou crítico profissional. Só critica. Ele entra no lugar para ver defeito. Ele não entra no culto para adorar. Ele entra no culto para ver detalhe. Ele entra no culto para reparar. Ele entra no culto para observar. A atitude desse povo é condenada por Deus. Eles não entram na sinagoga para adorar a Cristo. Eles entram na sinagoga para observar. Observa detalhes. Críticos são assim, eles ficam observando razões para sustentar a sua crítica. E normalmente os críticos não resolvem os problemas presentes dentro do ambiente onde eles convivem. Porque dentro da igreja, antes de Jesus entrar, tinha alguém com uma necessidade. Normalmente assim, quem é bom em criticar não é bom para fazer mais nada. Ele só é bom em criticar. Está mais preocupado em falar do que cooperar. Jesus entra e eles estão mais preocupados em ver se ele o curaria em dia de sábado. E olha o intuito dos críticos, a fim de o acusarem. O coração daqueles que não querem ver mudanças tem apenas um desejo: acusação. Havia uma necessidade, mas ninguém estava preocupado com a necessidade. A preocupação dele era acusação. Vamos acusar, vamos ver se ele vai fazer alguma coisa. Vamos ver se ele vai fazer alguma coisa. Vamos ver se ele vai fazer alguma coisa. Porque nós queremos o acusar. Que bom é que Jesus muda o ambiente do culto. Primeiro porque Jesus não dá bola para crítico. Jesus não dá bola para os seus acusadores. Aliás, Jesus nunca perdeu tempo com aqueles que o acusavam. Se tem uma coisa que você vai ter que aprender na vida, é ignorar críticos e acusadores. Se você for dar atenção para todo mundo que te critica no meio da jornada, você nunca vai fazer nada na vida. Jesus sabia, porque ele conhece o coração, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Ele sabia, Jesus sabia que o intuito daqueles que estavam naquela igreja, naquele culto, era nenhum outro senão crítica e acusação. Mas Jesus, ele é inclinado pela necessidade de ajudar aquele homem. Que bom é saber de que Jesus vem fazer o que ele veio fazer, independente daqueles que gostem ou não. Ele vê um homem com um problema. Uma das suas mãos estava ressequida. E Jesus dirige a palavra àquele que ele quer gastar tempo. Ele disse ao homem da mão ressequida. E aqui eu quero gastar um pouco o tempo sobre essa pessoa. Gente dentro da igreja, vivendo uma vida disfuncional. Gente dentro do ambiente da igreja, em que a vida não funciona,
E aqui a tipologia bíblica nos leva a entender de que essa figura apresenta muito mais do que apenas uma anomalia física. Havia algo mais, é uma disfunção. Porque um homem com a mão ressequida não podia trabalhar direito. Um homem com a mão ressequida, ele não podia viver a vida como era vivida naquela ocasião. Ele precisava da ajuda de alguém, ele precisava de socorro. Muito provavelmente, esse homem vivia do socorro e da ajuda de alguém. Disfunção, anomalia, algo que havia sido estabelecido para ser criado e funcionar de uma forma, uma das suas mãos estava ressequida. Primeira coisa que Jesus faz, ele confronta as nossas necessidades. Jesus sabe áreas da nossa vida que estão disfuncionais hoje à noite. Talvez você possa vir e você está funcionando, e você acha que está funcionando bem, parcialmente. Quando você poderia estar vivendo uma vida intensa, abundante, plena, mas há algo na sua vida disfuncional. Alguma área, e aqui não necessariamente física, muito mais espiritual, que está ressequida, atrofiada. Alguma coisa aconteceu, e nós não sabemos o que levou esse homem a ter uma das suas mãos ressequida. E Jesus vai de encontro a isso, porque Jesus quer sanar as deficiências do coração de toda e qualquer pessoa. Jesus sabe as áreas da nossa vida que estão atrofiadas, que estão ressequidas, que estão disfuncionais. A gente acha que está funcionando direito, a gente acha que a coisa está caminhando bem, mas não, a mão está ressequida, a mão está atrofiada, a mão está fora do normal, e Jesus enxerga o problema e toma uma atitude. A primeira delas é expor o problema. Muito provavelmente, e alguém que tem algum tipo de defeito, alguma deficiência ou disfunção, procura de todas as formas disfarçar isso. Normalmente é assim. É normal. Esconde-se cicatrizes, esconde-se anomalias, esconde-se problemas. Criamos uma máscara, passamos maquiagem na família. E tentamos nos esconder da maioria, para que todos pensem e achem que a nossa vida está boa. De que a nossa vida está normal. De que eu sou feliz, quando na realidade você chega em casa e você tem que tirar a sua roupa, a sua máscara e a sua maquiagem, e você tem que enfrentar no espelho a realidade daquilo que você é. Muito provavelmente, esse homem não assentava-se nos lugares de maior evidência da sinagoga. Provavelmente ele procurava se manter escondido, mas Jesus conhece aquilo que nós escondemos. Jesus conhece aquilo que talvez você esteja disfarçando, aquilo que você esteja tentando convencer os outros e até a si mesmo de que está tudo bem, está tudo ótimo, o casamento está bom, o relacionamento com os filhos, a minha vida espiritual, está tudo saudável, está tudo no lugar. Mas Jesus tem o poder de enxergar aquilo que ninguém mais consegue enxergar. Jesus vê um homem e ele vê que ele está com uma das suas mãos ressequidas e ele expõe a vergonha. Se tem uma coisa que nós precisamos entender, é de que só há uma maneira de encontrarmos cura, é quando nós expomos as nossas vergonhas. A única maneira de encontrar perdão para os pecados é confessando-os. Quanto mais eu escondo o pecado, eu não encontro perdão para eles. É por isso que a Bíblia diz: se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os vossos pecados. O autor do livro aos Provérbios escreve dizendo: aquele que cobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, ou seja, expõe, reconhece que é um problema, reconhece que é um defeito, encontra cura, encontra perdão, encontra transformação. Jesus sabe disso, e a primeira atitude que ele toma é trazer o homem para o meio. Vem para o meio. E ele aponta o dedo. Jesus aponta o dedo, porque todas as vezes que Deus aponta algo de errado na nossa vida, não é para nos envergonhar, é para nos curar. Quem aponta os nossos defeitos apenas para nos envergonhar é o diabo. Ele é o acusador. Ele expõe os defeitos e faz questão de que todos vejam, com o único intuito de fazer se sentir péssimo.
Jesus não. Jesus, ele faz a ferida e ele cura. Jesus, ele expõe as situações com o único objetivo: veja o estado dessa pessoa, mas por amá-la, por ter compaixão e misericórdia da sua vida, eu vou mudar a sua história. Você que entrou aqui, talvez escondido, algumas áreas da sua vida em que você está vivendo uma grande mentira espiritual. Jesus te chama para o meio. Vem para o meio, vem. Vem para o meio. Se é vem, é porque ele já estava lá. É no meio, é no meio. Jesus já estava lá, vem para o meio. E ele então pergunta para os críticos: é lícito fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Jesus faz uma pergunta, e normalmente quem é especialista em criticar é péssimo em dar resposta. Isso aqui não muda, gente. O crítico, ele tem sempre uma crítica, mas nunca uma solução para o problema. Ele só aponta defeito, ele não traz solução. Jesus diz: é lícito, e aí? E a resposta deles é o silêncio. Os críticos, eu fiz questão aqui de fazer a minha anotação assim em cima da minha Bíblia. Os críticos nunca têm resposta para os problemas, só acusação. Só acusação. É lícito ou não é? Silêncio. E sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo algo com Jesus. Enquanto você critica, eu vou fazendo. Enquanto você critica, eu vou fazendo. Critica e Jesus curava. Critica e Jesus libertava. Critica. Às vezes, assim, se você parar para dar atenção para o crítico, você se torna uma pessoa ineficaz. Pode criticar. Enquanto você perde tempo criticando, eu perco tempo fazendo. Critica, eu vou 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 fazendo. É assim que funciona. Jesus os confronta. E o texto sagrado diz, e o meu tempo já foi praticamente todo embora, olhando-os ao redor, veja o que produz no coração. Querido, que igreja é essa? Eu não queria ir numa igreja dela nunca. Porque o sentimento que essa igreja produz no coração de Cristo é terrível. O texto diz que Jesus olha ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração. Que igreja? Uma igreja com um coração cheio de dureza. Produz na alma do Senhor Jesus esse sentimento, indignação. Que horrível é Jesus entrar. O ambiente onde a crítica impera produz indignação no coração de Cristo. É terrível. Ao invés da igreja produzir alegria no coração de Cristo, ela produz indignação. Indignado. Vocês deveriam ajudar esse moço. Vocês deveriam arrumar uma forma de produzir esperança no coração. Parem de perder tempo criticando. Façam alguma coisa. Indignação. O coração de Cristo fica indignado em ambientes, principalmente na igreja, onde a crítica, ela é aquela que prevalece. Indignado. Dureza do coração. Pessoas frias. Igreja com gente de coração duro. Jesus disse ao homem: a culpa não é sua, de você estar num lugar como esse. E ele, à vista de todos, ele diz ao moço: estende a mão. Estende a mão. Talvez aquilo que o moço tenha ouvido até então era: esconde a mão. Disfarça a mão. Disfarça o seu problema. Ninguém pode saber que você está enfrentando isso. Ninguém pode perceber que você está enfrentando um problema. Queridos, a igreja é um lugar onde nós devemos encontrar liberdade para expor as nossas feridas. Igreja é o hospital da alma. Ninguém entra no hospital escondendo os seus ferimentos. As pessoas entram nos corredores do hospital, principalmente no pronto-socorro, gritando: me ajuda, me socorre. Estou ferido, estou morrendo. Igreja é um lugar onde as pessoas deveriam entrar sem se preocupar com os críticos de plantão. Eu já ouvi gente dizendo: pastor, eu não vou para o altar na hora do apelo, porque eu estou preocupado com o que os outros vão pensar da minha vida. Azar deles.
Você não pode continuar vivendo com a sua luta, preocupado com o que os críticos vão dizer. Você precisa ter coragem para vir para o meio, porque Jesus quer liberar uma palavra de mudança radical na sua vida. Quando nós expomos, falamos as nossas dores, das nossas vergonhas, das nossas lutas, e rasgamos o nosso coração, Ele diz, estende a mão. E aquele homem obedece. O texto diz que ele não estende. Ele estende. Ele estende a mão. E o texto diz que a mão lhe foi simples assim. Olha que coisa, querido, o evangelho é simples. Nós às vezes ficamos pensando, mas viu, não precisava fazer nada de diferente, não tinha assim nenhuma prática necessária a ser realizada. Não. Diante de uma palavra de ordem de Jesus, Ele identifica o problema e Ele vai de encontro ao problema e diz, volta para o lugar, porque é para isso que eu estou aqui hoje à noite, é para sanar as suas deficiências, é para curar as suas feridas. Obedeça à voz de Cristo e aquilo que está fora do lugar, disfuncional, não operando da forma como deveria, imediatamente é restaurado. O ministério de Cristo é o ministério da restauração. Ministério da restauração. Restauração. Ele veio curar aqueles que estão com os corações feridos, com os relacionamentos, todos eles destruídos. Uma palavra no ambiente, Jesus libera e diz, estende a mão. E o homem estende, obediência, reação à palavra. Não adianta nada de Jesus dizer algo para você e você não reagir àquilo que Jesus diz. Eu conheço gente que por conta da vergonha, Deus diz para você, peça perdão. Você diz, não vou não, tenho vergonha. Você prefere continuar sofrendo as consequências do seu pecado do que obedecer à voz de Cristo que visa gerar cura para você. Estende a mão. Vou não. Não adianta nada você ouvir se você não reagir à voz de Deus. Jesus diz, estende a mão. E o texto diz que ele estende a mão. Estende a mão. Estende a mão. A mão lhe foi restaurada. Querido, o que é que você precisa que Jesus lhe restaure hoje à noite? Alegria, paz, relacionamento em casa. Algumas áreas da sua vida que estão deterioradas, ressequidas, atrofiadas. Jesus hoje à noite quer restaurar. Ele quer restaurar. Ele quer restaurar. Ele te trouxe aqui com esse objetivo. Restaurar. 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 Diante de uma palavra de ordem dele, a restauração. Ele é o especialista em restauração. Não há nada que ele não possa restaurar. Não importa quanto tempo você esteja ressequido, atrofiado, disfuncional, pela palavra dele, se você obedecer, aquilo que antes você não tinha, você vai voltar a ter. Restaurada, restaurada, restaurada. Ah, mas e quanto aos críticos? O texto não nos dá muita esperança quanto a eles. Porque tem gente que é crítico mesmo vendo milagre, ele continua sendo crítico. Ah, mas curar isso aí, restaurar isso aí. Porque o texto diz que os críticos de plantão retiraram-se e conspiraram, arrumaram outros críticos, porque essa turma anda em bando. Um crítico gosta de sentar com outro crítico. O fofoqueiro gosta de sentar com outro fofoqueiro. Gosta de marcar almoço junto, janta junto, café junto. Os negócios dele é fofocar e criticar. Eles saíram e logo conspiravam com os herodianos contra ele, para lhe tirar a vida. Não se preocupe com eles. Eles continuam sendo os mesmos. Preocupe-se com você. Enfrente a sua luta hoje. Exponha as suas feridas. Confesse os seus pecados. Ah, pastor, mas eu tenho vergonha desse meu problema. Não tenha. Jesus pode resolvê-lo
hoje. Mas você tem que confessar, você tem que expor-se, você tem que ir para o meio, porque Jesus vai liberar uma palavra de ordem a seu respeito, para aquilo que está disfuncional, aquilo que está ressequido, aquilo que está atrofiado, ser restaurado nessa noite, no poder do seu precioso e santo nome. Você pode dizer amém para isso? Coloque-se de pé, eu quero orar com você. Coloque-se de pé, por favor. Certamente Jesus Cristo quer mudar a sua vida, quer mudar a sua história. E tudo aquilo que estava disfuncional, Jesus quer colocar em ordem na sua vida. Não se importando com a opinião alheia ou com a visão dos outros. O importante é que Jesus olha para você hoje com misericórdia, com desejo de mudar a sua vida, de mudar a sua história. Basta você crer, basta você confiar, basta você se entregar e Jesus fará toda a diferença. Antes de nós encerrarmos o nosso programa de hoje, eu gostaria de orar com você, abençoando a sua vida, abençoando o seu coração, a sua família. Vamos falar com Deus. Pai de amor e de bondade, que alegria, ó Deus, nesta manhã, poder falar contigo. E saber, ó Deus, que na Tua presença nós encontramos abrigo, nós encontramos refúgio e toda a provisão daquilo que nós necessitamos. Como é bom saber que Jesus Cristo quer mudar a nossa história e colocar em ordem tudo aquilo que estava fora do lugar. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor abençoe a cada um desses Teus filhos que nos assistem neste momento, nessa hora, derramando sobre eles as virtudes dos céus, as mais ricas bênçãos em Cristo Jesus. Eu os abençoo agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Amém. Assim chegamos ao final de mais um programa e eu espero que Deus tenha abençoado a sua vida nesta última meia hora. Espero que no próximo programa também você esteja atento aqui conosco para mais um tempo abençoador na sua vida através do programa Toque de Esperança. Até lá!